Você já notou o efeito silencioso que causa quando entra em um ambiente e, sem dizer uma palavra, algo muda no ar? Enquanto muitos homens tentam chamar atenção com frases ensaiadas ou atitudes forçadas, existe um tipo raro de presença masculina que não precisa de esforço para ser percebida. Ele não precisa gritar, basta estar ali. Ele é o homem que incomoda sem intenção e atrai sem se mover. E o mais curioso, quanto mais ele é ele mesmo, centrado, calmo, direto, mais magnético se torna. Não é beleza, é energia. Não é charme barato, é consistência. 1. Você causa desconforto nas amigas dela. Sabe aquele olhar enviesado? Aquela troca de sorrisos entre elas quando você chega? Não é acaso. É instinto de preservação disfarçado de simpatia. Quando um homem com presença aparece, ele quebra o padrão. A maioria está acostumada com rapazes que se moldam, que tentam se encaixar, que fazem de tudo para agradar. Você não. Você observa mais do que fala, mantém sua postura mesmo diante de provocações, não ri por conveniência. Isso desarma, isso intriga, e isso assusta. As amigas percebem, talvez antes mesmo dela, que você não é o tipo que será facilmente domado. Você é o tipo que exige mais do que aparência ou simpatia. Você obriga a profundidade, e isso muda o jogo. 2. Seu nome incomoda o círculo dela. Se familiares, colegas ou até amigos dela fazem comentários do tipo "acho melhor manter distância", "ele é mais velho demais", ou "não sei se é boa influência", parabéns. Eles não estão falando da sua idade, estão falando da sua energia. Homens comuns são aceitos. Homens com postura, com vida estruturada, com uma firmeza que não precisa de gritos, são temidos. Você representa aquilo que não se controla. Um território emocional que ela pode explorar, mas que não oferece garantias de obediência. Você não se dobra, e isso cria um tipo de respeito que beira a tensão. E quando o mundo dela tenta afastá-la de você, sem querer, está fazendo exatamente o oposto, despertando ainda mais o desejo de saber quem é o homem que todos querem manter longe. E se esses sinais já surgiram na sua vida, saiba. 3. Ela testa seus limites e se frustra quando não consegue manipular você. Diferente da maioria dos homens que se encantam facilmente e fazem de tudo para manter a atenção dela, você não entra no jogo emocional. Ela elogia, provoca, some por horas, reaparece com charme. E você permanece o mesmo. Sem desespero, sem reatividade. Isso é novo, isso é raro, porque ela está acostumada a conduzir, a testar e ver o outro dobrar. Com você, o controle escapa. E é exatamente aí que ela se interessa ainda mais. O homem que ela não consegue dobrar é o único que ela considera admirar. Mas ao mesmo tempo, isso a desequilibra. Ela tenta decifrar você. Quer arrancar emoções para saber se ainda tem o poder que pensava ter. Ela provoca silêncio, esperando reação. Muda o tom, esperando ciúme. Expõe a vulnerabilidade, esperando proteção imediata. E você responde com presença, mas não com submissão. Você a acolhe, mas não se anula. Isso a atrai de um jeito que ela mesma não entende. E se ela está sempre tentando te ler, é porque você é um território novo, sem script, sem padrão, sem fraqueza emocional exposta. Ela se contradiz com frequência. Você nota. Um dia ela diz que não está pronta, no outro aparece mais intensa do que nunca. Em um momento diz que precisa de espaço, no seguinte envia mensagens longas, tarde da noite. Isso não é confusão comum, isso é reação direta à sua postura. Sua presença está desestruturando certezas
que ela tinha sobre si mesma e sobre o tipo de homem que deveria atrair. O que acontece é simples. Ela está diante de um homem que não precisa dela, e ainda assim a escolhe. Isso mexe com o ego e com o coração ao mesmo tempo. Ela se vê dividida entre fugir para manter o controle ou ficar e arriscar ser realmente tocada. Você não pressiona, não exige, não implora, e justamente por isso ela se aproxima mais. Porque você oferece uma relação onde não há espaço para jogos, apenas para a verdade. E quem não está acostumado com isso, tenta recuar, antes de perceber que é exatamente isso que sempre procurou. E quando esses sinais aparecem? 5. Ela começa a se abrir, mas rapidamente tenta voltar para a superfície. No início, ela era toda controle. Frases bem calculadas, respostas pensadas, olhares ensaiados. Mas com o tempo, algo muda. Aos poucos, ela deixa escapar pedaços reais de si. Conta algo da infância. Fala sobre o medo de fracassar. Comenta que às vezes se sente perdida, mesmo com toda a segurança que aparenta. Você não força nada, não pressiona, só escuta. E isso a desmonta mais do que qualquer invasão. Mas logo depois, ela se retrai, ri de forma forçada, diz que falou demais. Muda de assunto como quem tenta apagar o próprio rastro, porque se mostrar de verdade é o oposto do que ela aprendeu a fazer. Ser vulnerável sempre foi risco. Mostrar sentimentos sempre foi sinal de fraqueza. Com você, no entanto, não existe julgamento, só presença. E por mais que isso a assuste, também a cura. Ela sente que pode ser inteira, mas ainda não sabe se está pronta. Por isso, oscila. Um pé na profundidade, outro na fuga. Mas, cada vez que ela se expõe, e você permanece firme, sem se aproveitar nem se assustar, algo nela se transforma. Ela percebe que talvez possa, enfim, parar de interpretar e ser polícia. Ela começa a te admirar, e isso a desequilibra. Ela já esteve com caras bonitos, já viveu histórias intensas, já teve homens aos seus pés, mas com você é diferente. Você não precisa ser o mais forte da sala, nem o mais rico, nem o mais romântico. Você é o mais centrado, e isso, para uma mulher inteligente e seletiva, é magnético. Ela observa como você fala, como você reage diante do caos, como você lida com o próprio silêncio, e percebe que há algo raro aí. Você é um homem que não precisa ser adorado, e por isso mesmo é respeitado. Essa admiração vem carregada de conflito interno, porque ela se pega querendo impressionar você, se esforçando para manter a conexão, pensando em você mais do que gostaria, e isso quebra o roteiro. Ela, que sempre foi quem escolhia, agora se sente escolhida. E mais do que isso, sente que tem que merecer. Mas esse desequilíbrio é necessário. É a quebra do ego inflado, a desconstrução da persona. E é aí que nasce o verdadeiro vínculo. Quando ela percebe que não está competindo, nem seduzindo, nem dominando, mas crescendo ao seu lado. Porque um homem maduro não entra para completar ninguém. Ele entra para expandir. E quando ela entende isso, 7, ela começa a testar você. Não para te afastar, mas para ter certeza que pode confiar. Não se engane. Quando ela parece mais distante, mais sarcástica, mais provocadora, não é desinteresse. É medo. Medo de se entregar e quebrar a cara. Medo de abrir o coração e ser tratada como mais uma. Então, ela testa. Lança comentários cortantes. Some por um tempo. Diz que não sabe o que sente. Ela quer ver se você desmorona, se vira um menino inseguro, se corre atrás desesperado, se desce o nível ou se desliga completamente. Mas você não é qualquer um. Você não dança conforme o jogo. Você não reage. Você responde. E quando responde, é com firmeza e elegância.
Você a escuta, mas não aceita manipulação. Você entende os medos dela, mas não se curva diante deles. Ela percebe isso, e é aí que o teste vira admiração, porque ela vê que está diante de um homem que não precisa provar nada, que não se deixa abalar por drama, que tem um centro tão forte que ela, pela primeira vez, sente que pode soltar as armaduras e respirar. E esse é um ponto de virada. Porque se você passa nesses testes, e não por ser perfeito, mas por ser autêntico, ela entende que talvez, só talvez, você seja diferente de todos os outros. Ela começa a sentir saudade antes mesmo de ir embora. Não é só o toque, não é só a conversa, não é só o sexo, é a presença, a sua energia que acalma o caos interno dela. O jeito como você escuta, sem querer consertar tudo. O modo como você observa, sem julgamento, mas com clareza. Ela sente isso. Sente que estar com você a coloca em contato com algo raro. Paz, mas não uma paz entediante, que parece ausência de movimento. É uma paz que vibra, que inspira, que traz vontade de ser melhor. E é por isso que, mesmo antes de vocês se separarem, ela já sente a ausência. Porque você não ocupa só um espaço físico, você ocupa um espaço emocional, mental, quase espiritual. Ela começa a te procurar nos detalhes do dia, numa música que toca no carro, numa frase que ouve por acaso, num gesto qualquer. Você virou referência de homem, de conexão, de como deveria ser. E isso mexe profundamente com ela. Porque quanto mais sente essa saudade, mais percebe que não é só desejo, não é carência, não é apego. É algo que ultrapassa o jogo da conquista. É a percepção de que ela, finalmente, encontrou alguém que não só a atrai, mas a enxerga. 9. Ela se abre, não com palavras, mas com vulnerabilidade. Chega um ponto em que ela deixa cair a máscara, não aquela que ela mostra nas redes, nem a que ela usa para se proteger dos outros. A máscara que ela nem sabia que ainda estava usando. Ela começa a mostrar as imperfeições, os medos que tem vergonha de admitir, os traumas mal resolvidos, as feridas abertas que ela disfarçava com independência, beleza e sarcasmo. Não é um discurso, é um olhar, um silêncio entre uma frase e outra, uma lágrima contida quando fala do passado, um desabafo no meio da madrugada quando o mundo dorme e só restam verdades. E quando isso acontece, ela não quer que você resolva, não quer conselhos prontos, nem frases de autoajuda. Ela só quer que você esteja ali, presente, real, firme, sem fugir, sem tentar se salvar do desconforto. Porque quando uma mulher forte se mostra vulnerável, ela está fazendo o maior ato de confiança que pode oferecer. Ela está dizendo, sem dizer, aqui está quem eu sou. Você aguenta? E se você aguenta, não com heroísmo, mas com presença, você vira porto, vira refúgio, vira lar. E essa é uma das maiores conquistas que um homem pode ter. Ser o lugar onde uma mulher se sente segura, para ser tudo o que é, sem medo. 10. Ela não precisa mais escolher entre ser amada e ser livre. A maioria das mulheres fortes aprendeu cedo que o amor vinha com condições, que para ser desejada precisava ser menos intensa, menos ambiciosa, menos honesta. Mas com você, algo muda. Porque você não tenta moldá-la, não tenta controlar, não tenta domar o fogo. Você aprecia o fogo. Você não se assusta com a força dela. Você reconhece porque tem a sua. Você não quer que ela escolha entre a carreira e a relação, entre a liberdade e o compromisso, entre a independência e o afeto. Você quer caminhar ao lado, não na frente, nem atrás. E isso é raro, porque você não está competindo com ela. Está somando. Está criando um espaço onde ela pode crescer sem se afastar, onde pode amar sem se anular,
onde pode se entregar sem perder a si mesma. Ela sente isso, e é aí que ela decide, mesmo que em silêncio. Esse é o tipo de homem que merece tudo o que sou. E não porque você exigiu, provou ou implorou, mas porque foi coerente, íntegro, consciente. Um homem que ela não precisa escolher, porque ao seu lado, ela finalmente entendeu. Amor de verdade não prende, ele expande. E se você reconheceu esses sinais, parabéns. Você não está ganhando uma mulher forte, está cocriando algo com ela. Está construindo uma conexão que não é feita de joguinhos, scripts ou manipulações, mas de verdade, consciência, presença. E isso, meu amigo, é um outro nível. É o tipo de relação que não se vê todo dia. E quando acontece, muda a vida dos dois. Porque não é só sobre conquistá-la, é sobre se tornar o tipo de homem que uma mulher assim nunca mais quer ou precisa deixar ir.